pessoal, sejam todas muito bem-vindas ao vídeo de hoje do meu canal no YouTube. Hoje eu vou contar para vocês 5 passos que vocês devem seguir para melhorar o processo digestivo de vocês. Afinal de contas, tem muitas pessoas que falam, você é o que você come, né? Mas na verdade, pessoal, nós somos o que digerimos e absorvemos. Sem contar que quando a gente não tem um bom processo digestivo, a gente tem menos qualidade de vida. Antes de a gente começar o vídeo de hoje, eu te contar esses 5 passos, eu só quero te lembrar de se inscrever aqui no meu canal, se ainda não é inscrita, para receber as notificações de quando eu postar novos conteúdos por aqui. E no final desse vídeo, se esse conteúdo te ajudar, se vocês gostarem desse conteúdo, não esquece de deixar o teu like no vídeo e também comentar aqui o que tu achou. Bom, pessoal, então como eu comentei com vocês, no vídeo de hoje eu quero realmente comentar sobre o processo digestivo. Porque muitas vezes a gente não segue alguns passos muito importantes para realmente melhorar esse nosso processo digestivo e garantir com que a gente tenha mais saúde, mais disposição, mais qualidade de vida. Afinal de contas, como eu comentei no começo do vídeo, é muito importante a gente garantir que o que a gente está comendo, a gente realmente está aproveitando todos os nutrientes que tem ali disponíveis. E para isso a gente precisa ter um processo digestivo bem eficiente, para que a gente consiga realmente digerir bem os alimentos, absorver bem os nutrientes e garantir que cheguem ali nas nossas células, nos nossos órgãos, enfim. O primeiro passo que é muito importante vocês seguirem para realmente ajudar o processo digestivo de vocês é vocês mastigarem bem. Pessoal, querendo ou não, realmente a mastigação é algo que depende da gente. Depois, daqui para baixo, o nosso organismo ele vai fazendo para a gente, digamos assim. Mas a mastigação, a gente precisa se atentar em mastigar bem os alimentos. Afinal de contas, o nosso processo digestivo ele já começa na boca, né? Na nossa saliva, a gente já tem enzimas que começa realmente esse processo digestivo. Então, é fundamental que a gente mastigue bem os alimentos. Sem contar que para o processo de emagrecimento é fundamental a gente mastigar bem os alimentos para que a refeição ela dure mais tempo, para que a gente dê tempo para o nosso cérebro ele assimilar que a gente está saciada. Além disso, a gente mastigar bem os alimentos, a gente tem realmente saboreia mais, sente mais as texturas, os sabores dos alimentos. Com isso, a gente tem mais prazer pela refeição. Então, realmente mastigar bem os alimentos é fundamental tanto para o processo digestivo quanto para o processo de emagrecimento, né? Para que a gente tenha realmente mais saciedade, mais prazer por essa refeição. Bom, e já que a gente está falando ali sobre mastigar bem os alimentos, eu já quero falar sobre o passo número 2 com vocês, que está muito relacionado a esse passo número 1, que é o comer com calma, comer com atenção. Então, realmente, pessoal, é fundamental a gente prestar atenção no que está ali no nosso prato, né? Antes de começar a comer, é importante respirar fundo, então fazer assim, ó, para assimilar, para realmente o teu cérebro ele entender que tu vai começar a comer. Então, isso é fundamental, né? Comer com calma. Na correria do dia a dia, a gente tá deixando esse passo um pouco de lado e, consequentemente, deixando o passo número 1 de lado também, né? Então, é fundamental vocês comerem com calma. Uma dica muito básica de aplicar realmente, que eu gosto de dar para as minhas pacientes, é descansar os talheres, pelo menos 2 vezes durante a refeição. Então, realmente apoiar ali os talheres no prato e descansar esses talheres pelo menos 2 vezes, para realmente a gente comer com mais calma e entender o que está acontecendo. Então, isso é fundamental. O terceiro passo é vocês evitarem beber muitos líquidos durante as refeições. Por que isso, pessoal? Porque isso vai prejudicar o processo digestivo. Ali no nosso estômago, a gente tem um suco gástrico. Quando a gente bebe uma grande quantidade de líquidos, o que acaba acontecendo? A gente acaba diluindo esse suco gástrico e isso prejudica o nosso processo digestivo. Então, por isso, é fundamental vocês evitarem beber grandes quantidades de líquido. E até falando novamente sobre o processo de emagrecimento, a gente precisa tomar cuidado com a questão de beber as calorias. O que é isso? Não é que não pode beber suco durante o processo de emagrecimento, por exemplo. Mas, querendo ou não, não é estratégico, né? Porque o suco a gente vai estar bebendo ali, por exemplo, um suco de frutas, né? A gente vai ter menos fibras nesse suco, então já não vai dar tanta saciedade. A gente não vai mastigar, então também não vai dar tanta saciedade. Então, é fundamental a gente tomar cuidado
com essa questão. Além disso, quando a gente consome sucos, né, por exemplo, até mesmo sucos mais concentrados ali em carboidrato, como por exemplo um suco de uva, um suco de laranja, às vezes é fácil de a gente acabar exagerando na quantidade que seria o ideal. Então, por isso, é fundamental vocês só tomarem cuidado com a quantidade de sucos, por exemplo, que vocês consomem durante o processo de emagrecimento. Mas claro que se a gente compara, por exemplo, um suco de frutas, é muito mais natural, muito mais interessante para o nosso organismo do que um refrigerante, mesmo que o zero, né? Mesmo que ele tenha ali 0 calorias e vocês possam pensar, é melhor para o emagrecimento porque tem 0 calorias. Mas ali tem muitos aditivos químicos, adoçantes artificiais, que acabam prejudicando o bom funcionamento do nosso organismo. E eu sempre comento com vocês, né, que pra gente emagrecer, a gente precisa ter o nosso organismo funcionando na sua melhor versão, né? O nosso corpo é como se fosse um carro, né? Para o nosso carro ele funcionar na sua melhor versão, a gente tem que dar uma gasolina de qualidade ali, porque senão vai dar problema. No nosso organismo, também funciona assim, a gente precisa dar uma gasolina de qualidade para ele funcionar na sua melhor versão. Então, é fundamental vocês terem isso em mente, tá? Além disso, o que é importante, né? A gente focar em realmente beber água. Quando a gente não bebe a quantidade ideal de água no dia, a gente tem falsos sinais de fome, o nosso organismo não funciona bem, prejudica o nosso funcionamento intestinal, tudo mais. Mas é fundamental a gente também lembrar de não beber grandes quantidades de água durante as refeições para não prejudicar esse processo digestivo. O quarto passo é vocês evitarem ficar beliscando muito durante o dia. Isso faz com que a gente não tenha, o nosso processo digestivo ele não tenha uma pausa realmente. Então ficar beliscando ali durante o dia prejudica tanto o processo digestivo quanto o processo de emagrecimento. Então realmente fracionem as refeições de vocês ao longo do dia de uma forma estratégica, de acordo com a sua rotina e com a sua fome, né, com o seu pico de fome. Mas é fundamental vocês não ficarem ali beliscando toda hora pra gente conseguir dar essa pausa pro nosso sistema digestivo ele funcionar. E o quinto e último passo é vocês não esquecerem de incluir ervas e especiarias nas refeições de vocês. Como, por exemplo, coentro, louro, orégano, cúrcuma. Esses alimentos, eles trazem nutrientes para as refeições, além disso, ajudam no processo digestivo. Realmente, eles facilitam o processo digestivo. Então, tenham ali uma bandejinha na cozinha de vocês com cúrcuma, gengibre, orégano, louro, cominho e acrescentem nas preparações para realmente facilitar esse processo digestivo. E eu quero dar uma dica bônus aqui para vocês, que é quando vocês forem consumir leguminosas. Pessoal, quando vocês forem consumir leguminosas, não esqueçam de fazer o processo de remolho, tá? O processo de remolho ele é fundamental para a gente realmente melhorar a nossa digestão quando a gente consome esses alimentos. Mas, Ana Lu, o que é esse processo de remolho, né? Esse processo de remolho é vocês pegarem ali o feijão, o grão de bico, a lentilha, colocarem em um pote e cobrirem com água. Colocarem também umas gotinhas de um ácido, como por exemplo de limão ou de vinagre de maçã, e deixar ali de molho nessa água de 8 a 24 horas. E é importante vocês irem trocando essa água. Na hora de cozinhar é importante vocês descartarem essa água e colocarem, né, só ali o feijão, o grão de bico, a lentilha na panela, e colocarem uma nova água ali na panela. E se vocês cozinharem essa leguminosa com louro, cominho, ajuda ainda mais na digestão. As leguminosas, como o feijão, o grão de bico, a lentilha, elas têm fatores antinutricionais, como, por exemplo, os fitatos, as saponinas. Esses compostos, eles acabam prejudicando a absorção de alguns nutrientes e também acabam prejudicando o processo digestivo e muitas vezes trazendo, por exemplo, alguns efeitos colaterais, como excesso de gases, distensão abdominal. Por isso é importante fazer esse processo de remolho, para realmente diminuir esses desconfortos gastrointestinais, também melhorar a absorção de nutrientes como ferro, zinco e também melhorar o processo digestivo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que realmente tenha ajudado vocês, né? Que vocês sigam esses passos para melhorar o processo digestivo de vocês, ter mais qualidade de vida e mais saúde, tá bom? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o teu like aqui no vídeo e também comentar aqui embaixo. Um beijo e a gente se fala no próximo vídeo.